Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 14. Mateus, capítulo 27, versículos 11 ao 14. Todos encontraram? Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Desculpa, eu queria ler só até o 14. Vou repetir o versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Assim como você está sentado mesmo, feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor, né, para que Ele ministre a sua palavra no nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, toda honra e toda glória nós rendemos a Ti, Senhor. Meu Deus, estamos aqui na Tua casa, como foi dito no início do louvor, com o nosso coração cheio de alegria, pelo privilégio de estarmos aqui. Nós queremos te pedir nesta hora, ó Espírito Santo de Deus, ministra a tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos, meu Deus, no nosso entendimento. Fala conosco, meu Deus, eu te peço, fala comigo mais uma vez, Senhor, que eu consiga, debaixo da tua graça, transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou usar essa palavra, ruminando, já há algum tempo, este assunto, o poder do silêncio. E eu confesso aos irmãos que cada vez que eu me aprofundava mais o Senhor falava ao meu coração, e me deparei com esse texto, e esse texto, ele salta aos nossos olhos. Eu gostaria só, por um instante, contextualizar esse momento, esse trecho da história que nós lemos aqui. Aqui Jesus havia acabado de cair nas mãos do governador romano. Pilatos, ele era o responsável, né, pela província romana da Judéia. Neste momento, Roma era o maior império e ela dominava, né, toda aquela região. E Pilatos havia sido destacado para governar a Judéia. Jesus havia sido preso pelos sacerdotes, levado diante do governador, né, de Roma, e ali Jesus estava, né, diante deste homem, para que ele tomasse uma decisão a respeito da vida de Jesus. Os discípulos, neste momento, alguns haviam fugido, outros se escondido, a maioria muito amedrontados, temendo, porque eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, né? Ninguém tinha certeza de nada naquele momento. Isso acontecia lá fora, né? Eles haviam andado com o Messias, eles haviam visto, testemunhado as profecias serem concretizadas na vida de Jesus. Mas eles não haviam interpretado a cruz. Eles não tinham ainda chegado a esse entendimento, o entendimento da cruz. Eles não conseguiam conceber, ver Jesus naquela situação, preso, açoitado, humilhado.
Aquilo estava sendo tudo muito contraditório para a pessoa de Jesus, a quem eles entendiam, a quem eles haviam convivido, né? Então, enquanto esse tumulto todo acontecia lá fora, esses questionamentos todos, cadê os milagres que ele fez? Será que ele fez alguma coisa de errado, né? Mas ele não era o Messias, então ele não é mais. Vocês podem imaginar esse cenário de incerteza que havia se estabelecido ali? E aqui, no texto que nós acabamos de ler, Jesus está sendo acusado de muitas acusações. Ele não estava sendo acusado de uma falta só, ou uma falha, mas eram muitas, né? Mas o texto nos diz que Jesus não disse uma só palavra. Jesus não disse uma só palavra. Irmãos, eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, meu Deus, o verbo vivo, aquele pelo que todas as coisas foram criadas, estava ali, diante destas acusações, em silêncio. Em silêncio. Como eu aprendo com o silêncio de Jesus. A cada dia eu fico mais surpreendida, né, com os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Quando nós olhamos para essa cena, fica tão distinto, né? Ela fala para nós, não de dois homens, mas ela fala para nós de dois reinos. O reino da treva e o reino da luz. Ela fala para nós de duas autoridades. A autoridade do céu e a autoridade mundana. Esse encontro, esse conflito, estava acontecendo aonde? No mundo espiritual. Isso mudou, irmãos? A batalha do crente, ela é travada onde? Até hoje, no mundo espiritual. Nada mudou a respeito disso. Aqui, nós encontramos um governador interrogando o rei. Aqui nós encontramos um governador arguindo o Senhor dos Senhores. Neste momento, a criatura interrogando o Criador. Vocês já pararam para pensar na dimensão disso? Pilatos não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus. Ele não tinha noção de quem era Jesus, de quem era aquele homem que estava à sua frente. Mas ele foi avisado. No versículo 19, a palavra de Deus nos diz que a mulher de Pilatos falou com ele: cuidado, não se mete com esse justo. Ele não é aquilo que você está pensando. Eu sonhei, e no meu sonho, eu sofri muito por causa dele. Irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui e falar para você que é casado. Escuta a sua mulher. Presta atenção no que a sua esposa diz. Não estou aqui dizendo que ela é sempre 100% certa. E nem o que eu vou dizer aqui, a Bíblia me garante, né, me testifica assim. Mas eu entendo que a mulher, ela traz um detector de metal com ela. Ela vê aquilo que o homem não vê. Vocês concordam comigo? E quando ela sinaliza para você, marido, para você, esposo, para você, filho, né, porque a mãe também, presta atenção no que está sendo dito. Presta atenção. Porque tem ali uma verdade. E Pilatos não se deu conta. E eu fico pensando que essa mulher, uma pagã, né? Ela foi despertada para isso. Eu imagino uma mulher que ama Jesus. Imagino uma mulher que ora, que paga preço de oração. Uma mulher que tem intimidade com Deus.
Ah, marido, valorize isso. Preste atenção no que está sendo dito a você, o que ela tem te aconselhado. Pilatos não dá ouvidos à sua esposa, interroga Jesus, o príncipe da paz, o Deus Todo-Poderoso, como se não fosse ninguém. Ele fala com Jesus como se tivesse poder sobre o futuro de Jesus. Como se ele tivesse autoridade para isso. E o texto diz que Pilatos ficou chocado, ele ficou admirado pelo silêncio de Jesus. Ele não respondeu uma só palavra. Esse texto, meu irmão, minha irmã, ele me ensina algumas coisas que eu trago para a vida e que são muito importantes para nós, para o nosso entendimento. O inimigo da nossa vida, ele quer anular em mim e em você 3 coisas que o Senhor colocou em nós. A primeira delas, a força. E quando eu falo de força, eu não estou falando de bíceps, não estou falando de tríceps, não estou falando de abdômen sarado, eu estou falando da força interior, aquele poder que o Espírito Santo de Deus concede ao homem e à mulher que tem comunhão com o Senhor. Este homem e esta mulher que tem este poder, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Ela é mais do que vencedora. Oh, aleluias. Este texto me ensina que o inimigo da nossa alma, ele está a todo tempo tentando nos distrair do propósito de Deus para a minha vida e a sua vida. Qual é o propósito, irmãos, que nós temos? De sermos testemunhas, de sermos sal e luz nessa terra, de influenciar milhares, aqueles que estão à nossa volta, através do nosso testemunho de fé. Este é o propósito da vida do crente, testemunhar Jesus. E a terceira coisa que eu entendo neste confronto é que o inimigo da nossa alma, ele tenta a todo custo roubar a nossa destreza. Destreza fala desse jeito como você faz as coisas, da sua maneira, do seu cuidado, tudo aquilo que você faz com excelência. Você busca fazer tão bem feito as coisas do Senhor, as coisas na sua casa, no seu trabalho. Irmãos, força, propósito e destreza é o que nos destaca como únicos. Cada um de nós tem um jeitinho, não tem? Um jeitinho de fazer as coisas. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem uma medida de força para enfrentar as situações. Mas o inimigo, ele tenta o tempo todo fazer o quê? Te parar, te distrair, tirar você do foco. E ele usa todas as armas que ele possui. Ele vai fazer você se decepcionar, ele vai fazer você perder o foco, ele vai fazer você perder o sono, ele vai trazer preocupações excessivas, ele vai desestabilizar, enfraquecer as suas emoções, e ele vai fazer todos estes ataques, um de cada vez, não, é tudo ao mesmo tempo e misturado. Sabe para quê? Para te ver caído no chão como um derrotado. E depois que você se encontra neste lugar, você se torna apenas sombra daquilo que Deus tem para você. Você se coloca, você perde o lugar daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Jeremias 29:11 fala, o Senhor fala assim: eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei. E são planos de paz. Ah, irmãos, o Senhor tem planos para a minha vida e tem planos para a sua. Não deixe o inimigo te distrair. Nesse inquérito aqui, neste julgamento aqui, neste tribunal aqui, eu olho para esta situação
e fico pensando em Jesus. Jesus sabia que tinha poder? Sabia. Jesus sabia qual era o propósito da vida dele? Sabia. Jesus tinha destreza? Tinha. Irmãos, Jesus queria passar por aquilo? Não. Se você for lá no capítulo 26, você vai ver que Jesus orou 3 vezes pedindo ao Pai dele: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nas 3 vezes que ele orou, não teve resposta. O Pai ficou em silêncio. E a Bíblia diz que Jesus estava profundamente triste. Por que ele estava profundamente triste? Ele havia sido traído por um discípulo que ele escolheu, que ele amou, que andou com ele, que comeu com ele, que dormiu nas cabanas como ele, que ouviu e aprendeu os ensinamentos que ele ensinou. Mas nada disso foi suficiente. Nós sabemos, irmãos, que Jesus poderia ter dado ordem aos teus anjos e destruir aquela situação? Poderia. Talvez nem dar ordem aos anjos. Bastaria uma palavra de Jesus. Jesus não tem poder na sua palavra, irmãos? Uma palavra de Jesus não anula um câncer? Uma palavra de Jesus não ressuscita um morto? Uma palavra de Jesus não muda a história de vida da pessoa? Uma palavra. Bastaria uma palavra para que aquela situação mudasse. Mas Jesus sabia qual era o propósito. E ele permaneceu em silêncio. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos 2 referências contraditórias a respeito de Jesus. A Bíblia declara que Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Leão é um animal potente. Leão é um animal de força. Leão é um animal que não abaixa a cabeça. Leão pode estar faminto o tanto que for, que ele não deixa de ser leão. Ele não muda os seus hábitos. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para esta situação, eu penso nessa dualidade, e eu fico vendo Jesus ali, tendo que fazer uma escolha. Eu enfrento esta batalha como leão ou como um cordeiro? Jesus escolheu enfrentar em silêncio como um cordeiro. Durante muito tempo, eu tinha meus questionamentos. Por que cordeiro? Por que Jesus era comparado a um cordeiro? E depois de alguns anos, eu fui vendo e buscando me informar a respeito deste animal, e fui aprendendo como o cordeiro ele é manso, como ele é adaptável, como ele é obediente, né? A mansidão do cordeiro, ela é tão grande que chega a ser surreal. Né? Há relatos de que o cordeiro ele vai para o matadouro do mesmo jeito que ele vai para um pasto pastar. Ele não manifesta, ele vai em silêncio, ele vai calado. Eu fico olhando esta decisão de Jesus, de estar em silêncio. Jesus poderia responder tudo o que ele tinha para responder àqueles homens. Mas ele se calou diante de todas as acusações que ali foram impetradas a ele. Irmãos, como que você tem enfrentado as suas batalhas? Como leão, esbravejando para todos os lados, furioso,
falando tudo o que vem à mente? Ou como um cordeiro? Eu olho para a Bíblia e, meditando nesta dualidade, me veio 2 personagens bíblicos, Davi e Daniel. A Bíblia diz que Davi, ele era pastor de ovelhas. Que Samuel vai à casa do seu pai ungir o rei, porque Deus não estava mais satisfeito com Saul. Chega lá, o pai de Davi chama os irmãos de Davi, e a Bíblia descreve que eram homens altos, fortes, bem afeiçoados. Cada hora que entrava um, Samuel perguntava para Deus: agora é esse? E Deus falava não. E quando veio todos, Samuel pergunta para o pai de Davi: não tem mais nenhum filho? Ele falou: eu tenho o caçulinha, ele está lá no campo apacentando as ovelhas, busca ele. Aí vem aquele menino manso, aquele menino que gostava de salmodiar, aquele menino que, para defender as ovelhas do seu pai, já tinha enfrentado o urso e já tinha enfrentado o leão. E aquele menino é ungido a rei ali, na frente dos seus irmãos e da sua família. Mais adiante acontece um evento e o exército de Israel é enfrentado por um gigante, é humilhado, é confrontado. E esse menino enfrenta esse gigante, mata esse gigante, corta a cabeça do gigante. Eu imagino que Davi pensou: agora chegou a minha vez, né? Mostrei o meu valor. E naquele momento cresce no coração de Saul um ciúmes e uma inveja e um desejo terrível de matar Davi. E Davi tem que fugir. E Davi vai viver nas cavernas, fugindo, se escondendo de Saul. Davi passou assim por muitos anos. E os seus seguidores, os seus soldados, aqueles que andavam com ele, por várias vezes falaram a ele: Davi, mata Saul. Mata Saul e toma posse logo daquilo que Deus já te deu. Mas Davi dizia não. Davi escolheu ficar em silêncio, irmãos. Davi escolheu ficar recolhido. Davi escolheu esperar o tempo de Deus e a hora do Senhor para a vida dele. Daniel é acusado por os seus companheiros de governo. Ele é acusado de trair o rei, de não respeitar as ordens do rei. Daniel era um homem fiel, que obedecia, que fazia tudo em prol do reino. Mas ele recebe esta acusação, e a Bíblia diz que Daniel não abriu a boca para se defender. Ele é lançado numa cova de leão. Em nenhum momento ele disse para o rei: você esqueceu tudo que eu já fiz? Você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu há quanto tempo eu estou aqui? Não. Pois ele foi em silêncio para a cova, e na cova dos leões o Senhor manifestou o seu poder. Irmãos, há poder no silêncio. Há poder no silêncio. É esse entendimento que eu tenho desse texto. Jesus ficou em silêncio porque ele sabia. Ele sabia que o destino da humanidade estava nas tuas mãos. O diabo estava ali cercando e tentando fazê-lo distrair, como já havia tentado antes. Satanás já havia oferecido a Jesus todos os reinos da terra. Ele não aceitou. Satanás, quando Jesus nasceu, botou na cabeça do rei daquela época matar todas as crianças. Não adiantou, Jesus escapou. E agora ele acha que matando Jesus vai estar resolvido. E a Bíblia nos fala que Jesus fica de pé diante de Pilatos. Eu gosto muito dessa expressão. Jesus estava em pé diante de Pilatos. Irmãos, levanta a sua cabeça. Não importa o que o inimigo tem dito a seu respeito.
Levante a sua cabeça e continue. Deus tem um objetivo para você. Há um lugar de chegada para você. Não deixe as circunstâncias te impedir. Não deixe. Levante de todos os lados. Muitas vezes o diabo coloca nome em você. Não dê ouvidos, continue. Continue. Olhando fixamente para o seu alvo, que é Cristo Jesus. Não se distraia. Não perca tempo discutindo questões que não levam a lugar nenhum. Tem gente perdendo muito tempo, gastando o seu latim com coisa que não vai mudar em nada. Vai orar, vai buscar de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, fica muito claro para nós o valor do silêncio. A Bíblia nos diz que há sabedoria no silêncio. Nós precisamos aprender a nos calar. Nós precisamos estar em silêncio para não nos distrair. Sabe aquele problema que você está vivendo na sua casa? Cale-se. Cale-se. Vai orar. Sabe aquele parente que vive te acusando? Você ora, mas não muda nada? Não responda. Cale-se. Irmãos, eu já vivi muita situação assim. Por que você tanto ora que não muda nada? Não vejo nada. Mas na hora do problema, na hora do aperto, quem é que chama para orar, irmãos? É esse que tanto ora. Cale-se, não fica discutindo, perdendo tempo. Há sabedoria no silêncio. Como uma raiz cresce e se desenvolve, sem ninguém perceber, a nossa vida interior, ela se fortalece, ela se amplia no silêncio. Nós precisamos aprender a ouvir mais e a nos calar mais. Por toda a Bíblia fala que aonde há multidão de muita palavra, não falta transgressão. Mas ela fala também que até o tolo, que ficar em silêncio, vai passar como sábio. Até o tolo, que se calar, vai passar como sábio. Eu aprendo, irmãos, na minha vida, que quem fala menos erra menos. Evite falar demais. Fale o que é necessário. Pense nas palavras que você vai usar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que no silêncio também há força, não há só sabedoria. O profeta Isaías, ele vai dizer para nós, lá no capítulo 30, no versículo 15, que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Irmãos, hoje é noite de acalmar o coração. Hoje é noite de acalmar a alma, de silenciar estas vozes contrárias. Nós precisamos de silêncio para meditar, para pensar, para ouvir a voz de Deus. Tem gente que é tão barulhento, tem gente que gosta de confusão, de barulho o tempo todo. Quando eu olho para essas pessoas, eu penso, só pode estar fugindo dela mesma. Não quer enfrentar o que está acontecendo nela, dentro dela. Eu sei que em determinadas situações, nos custa muito ficar em silêncio. Principalmente quando estamos com razão, não é verdade? A vontade é o quê? De falar tudo que está aqui.
de revidar, de dizer tudo e um pouco mais. Às vezes, para ficarmos em silêncio, nós temos até que violentar nossa própria vontade. Mas é no silêncio que nós vencemos as nossas maiores batalhas. É no silêncio que nós somos fortalecidas e fortalecidos. Eu queria deixar com você 3 versículos bíblicos a respeito do silêncio e que você nunca se esquecesse. Provérbios 17, 28 diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 21, 23, o que guarda a boca e a língua, guarda as angústias da sua alma. Guarda das angústias a sua alma. Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Irmãos, silêncio é uma prática de sabedoria e de força. Silêncio, ele traz mais comunhão com Deus. Ao invés de ficar revidando, ao invés de ficar falando, ao invés de ficar se justificando, vai orar. A palavra de Deus nos diz que aonde há muita oração, há poder. Vai orar, vai buscar de Deus. Não entre nestas questões. Vocês estão entendendo, irmãos? Silêncio. Faz assim para você mesmo. Silêncio. Silêncio. Seu cônjuge está esbravejando? Silêncio. Seu filho não está atuando e se comportando como você deseja? Silêncio. Vai orar. Vai orar. E fala com Deus: Senhor, muda esta situação. Senhor, toca na vida dele. Faz ele entender quem é Deus. Abre o seu discernimento. Dê a ele entendimento das coisas do Senhor. Ai, irmãos, é só através da oração que nós alcançamos vitória, que nós alcançamos resposta. Eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora. Deus tem falado ao meu coração muito a esse respeito de silêncio, porque estamos vivendo em uma época onde temos ouvido muitas vozes. Você concorda comigo? Temos sido bombardeados por todo tipo de vozes. Vozes contrárias aos princípios da palavra de Deus e que para muitos tem se tornado normal. Tem muita gente não achando mais problema nenhum ouvir determinadas vozes. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu querido, minha querida, é hora de acordar desse sono, viu? Desse sono de acomodação. É hora de buscar de Deus discernimento para compreender as batalhas às quais você tem enfrentado. É hora de se posicionar com Deus. É hora. É hora. Faz silêncio. Vai para o seu quarto em silêncio. Dobre os seus joelhos em silêncio e fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Satanás gostaria que Jesus tivesse feito de tudo ali naquele momento. Mas Jesus em silêncio cumpriu o seu propósito ali. Ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou. E até a chave da casa do diabo ele tomou. Ah, irmãos, Jesus saiu vitorioso naquela situação, de uma forma que talvez eu e você não sejamos capazes nem de compreender. Quando Jesus foi crucificado ali naquela cruz, o diabo pensou: eu venci. Mas não.
Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu e você também vamos ressuscitar. Amém? Ah, louvado seja o Senhor. Que você tenha um coração grato pela cruz. Que o seu coração seja cheio de gratidão, porque Jesus te alcançou. Que você tenha compreensão de que o lugar em que você está, a posição que você ocupa no corpo de Cristo é um privilégio. Aleluias, louvado seja o Senhor. Ah, Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado, Senhor, por tamanho sacrifício. Por causa da cruz, nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue. Por causa da cruz, nós fomos comprados. Por causa da cruz, nós fomos libertos do pecado. Ah, Deus, obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou de uma maneira tremenda e sobrenatural. Obrigado porque o Senhor transformou a nossa vida, transformou o nosso pranto em alegria, trocou as nossas vestes em vestes brancas, imaculadas. Obrigado porque o Senhor firmou os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus, aleluias. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelos teus exemplos e pelos teus ensinamentos. Nós sabemos que nós devemos ser imitadores de ti, por isso nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a cada dia mais. Ah, Deus, nos ajuda a ficar em silêncio. Nos ajuda, Senhor, a segurar a nossa língua. Nos ajuda a segurar o nosso ímpeto. Nos ajuda, Senhor, a ter domínio próprio. Ah, Deus, nos ajuda a vencer os ataques do inimigo em silêncio. Deus, que possamos ser verdadeiramente testemunhas que influenciam aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos luz e sal nesta terra. É o que oramos a Ti, com o nosso coração gratos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.